Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Luiz Rodrigo, eu sou acadêmico do curso de Licenciatura em Educação Física. Esse trabalho faz parte do meu estágio de ensino médio e estarei falando hoje um pouco mais sobre os jogos cooperativos. Atualmente, o esporte ele tem merecido uma infinita área de estudo que permite que ele seja compreendido como uma das mais ricas e complexas experiências humanas. Ele está presente há muito tempo e em diversos lugares nas mais variadas culturas. Em, em 79, foi publicada pela Unesco uma carta internacional a respeito de educação física e o esporte, onde que no primeiro artigo é colocado que o esporte é um direito a todos. É um direito de todos, né? Então, a partir daquele momento, acabava a compreensão do fenômeno esportivo somente através do esporte de rendimento. Partindo daí, partindo do direito do esporte, a sua abrangência ficava maior e passou-se então a compreender o esporte educacional, o esporte de participação, o de lazer, o esporte dos deficientes e o esporte da terceira idade, além do esporte de rendimento. Com isso, então, foi ampliado a área, o campo de estudo e ação do esporte, especialmente porque a preocupação com a democratização da prática esportiva, ela tomava o lugar de destaque nas políticas públicas e de diferentes áreas, né, diferentes países. Contudo, então, esse fato não representa isoladamente garantia para a concreta democratização do esporte, principalmente se considerarmos que uma real democratização implicaria em prática efetiva e consciente pelos quais diversos segmentos da sociedade e em todas as etapas da vida. A respeito disso, Pierre Henke comenta que apesar da Carta Internacional, esse acesso à educação física e ao esporte como um direito de todos está longe de ser um fato. Segundo o autor, vou ler uma citação dele agora, o mapa do subdesenvolvimento esportivo coincide, excetuados pequenos detalhes, com o mapa do simples subdesenvolvimento. Em vários países do Sul, em cada grupo de 5 jovens, 4 não têm condições de praticar atividades físicas e esportivas. Então, apesar dessa carta, né, do que foi escrito nessa carta pela Unesco ali, dando o direito da prática do esporte a todos, infelizmente, devido às diferenças sociais, infelizmente tem pessoas que não têm acesso à prática do esporte. E é bem provável que essa questão de restrição de oportunidades para a prática do esporte também ocorra em alguns países do norte. Mesmo considerando países como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Japão, seria possível afirmar que o status de desenvolvidos teria resultado por lá no aumento quantitativo e qualitativo do número de praticantes de atividades esportivas? Ou será que, sob a democratização do esporte, teriam de fato feito aumentar essa proporção, ter feito aumentar essa proporção, né, e quantidade de espectadores? Então, entre essas ações promovidas pela Unesco, abrangendo o desenvolvimento internacional da educação física e do esporte, é possível destacar que um grupo de atividades que visa preservar e proteger os valores éticos do esporte, desenvolvimento harmonioso da personalidade, autossuperação, solidariedade, fair play, espírito de equipe, desprendimento, lealdade, generosidade, respeito às regras estabelecidas e ao adversário, controle de agressividade e da violência. Na revista Correio da Unesco, existe um documento apresentado onde está registrada essa importância da preservação de tais valores através de uma série de ações, uma vez que isso não se faz por decreto, embora leis e regulamentos possam ser úteis e até indispensáveis. No editorial dessa publicação é possível encontrar uma interessante referência a esse tema. Vou ler o que diz aqui na página 18.
Trata-se de uma tarefa na qual a sociedade inteira deve empenhar-se, mediante o aprimoramento individual proporcionado pela educação. Os jogos do corpo só adquirem sentido em sua relação com o espírito que os anima. A responsabilidade pelo aprimoramento do esporte como um contexto para a evolução humana, ela vem cada vez mais sendo assumida com competência pela ciência do esporte. Ciência essa que, de perspectivas pela visão holística e com uma abordagem transdisciplinar. Através disso pode-se constituir-se numa resposta precisa, apesar de não definitiva e completa, à inquietação provocada por Medina, que fala quando nos alertou sobre os perigos da fragmentação do saber esportivo. O esporte tratado fora do contexto, né, descontextualizadamente, em seus aspectos socioculturais, ou sem uma clara noção de suas intenções subjacentes, não pode representar muito mais do que um simples instrumento de manipulação, né, e alienação, ou simples reprodução de valores vigentes. Tratar dessa complexidade inerente ao esporte é uma tarefa altamente desafiadora, animadora e plenamente possível, desde que seja compartilhada e empreendida através da comunhão entre os mais diversos campos do conhecimento dessa expressão humana. Gottani, em 98, compreendendo a abrangência, né, do esporte, ele afirma ser preciso considerar que, dependendo da ênfase em determinados aspectos, o esporte pode assumir características bem distintas, como, por exemplo, o esporte de rendimento. Então, o esporte de rendimento, o objetivo principal é obter o máximo de rendimento possível, pois ele visa a competição e está focado diretamente em alcançar o potencial das pessoas. Ele submete pessoas a treinamento com orientações específicas para o objetivo, para que alcance o objetivo, relacionado à modalidade praticada, né? Cada modalidade específica tem o seu treinamento específico. Ele enfatiza o esporte e rendimento, ele enfatiza o produto e resulta em constante inovação. O interesse principal é a perpetuação do sistema ou a sua autopreservação, e o sistema só perpetua com recordes. Os motivos desse interesse podem ser culturais, econômicos, políticos e ideológicos. E o esporte, como conteúdo de educação física, ele objetiva o ótimo em termos de rendimento, respeita as características individuais, essas expectativas e aspirações das pessoas. Ele se ocupa principalmente com a pessoa em comum, não apenas com o seu potencial, mas também com sua limitação. Ele visa a aprendizagem e por isso submete pessoas à prática, vista como um processo de solução de problemas motores. Ele orienta para a generalidade, dá oportunidade de acesso a diferentes modalidades, enfatiza o processo e não o produto, em forma de rendimento ou recordes, e a orientação ele resulta na difusão do esporte como um patrimônio cultural. Então, é importante salientar que a palavra esporte ela tem sido usada para expressar 4 significados: o fenômeno social, um curso de preparação profissional, uma área de conhecimento ou até uma profissão. Então, tomando como base as definições de Roberto Paes, quando ele enuncia que o esporte é uma representação simbólica da vida de natureza educacional, podendo promover no praticante modificações tanto na compreensão de valores como de costumes e de modo comportamento, interferindo no desenvolvimento individual, aproximando pessoas que têm neste fenômeno um meio para estabelecer e manter um melhor relacionamento social. Então, ao considerar o esporte como um complexo de vida, o autor Fábio Broto,
ele atribui um dado de atemporalidade, utopia, sem lugar definido, mutabilidade, mobilidade e criatividade. Então, partindo desse pressuposto que o esporte e a educação física têm sua natureza educacional, vale frisar a pergunta que em qual direção desejamos educar e que tipo de pedagogia seria mais adequada, porque pois sabemos que o esporte ele é transformador e no contexto dos jogos cooperativos é transformador da compreensão e ação que temos na realidade ou da realidade, tanto na realidade como da realidade. Então, nesse caminho, participar do esporte é aumentar, ampliar a consciência de si mesmo e do outro no mundo. Dependendo dessa conscientização, o esporte tanto pode nos aproximar como pode nos distanciar dos outros, da natureza e da gente mesmo. Hoje é possível visualizar o esporte como um jogo de encontros, ao invés de confrontos, onde nele podemos descobrir muitas das possibilidades pessoais e coletivas para nos ajudar a conviver melhor. E exatamente por existir uma gama tão grande de oportunidades para participar do esporte, aumenta a nossa responsabilidade, né, por escolher de decidir entre jogar com ou jogar contra os outros. E, perante isso, um dos principais papéis da ciência do esporte, especificamente da pedagogia do esporte, é oferecer condições aos cidadãos de conhecerem e compreenderem melhor o esporte. E, enquanto integrante da sociedade, privilegiarem sua participação, interagindo e considerando todas as possibilidades que ele permite. Essa ideia é do Paes, 1996. Então, conhecendo o esporte, nós saberemos como... Ao conhecer o esporte, nós saberemos como extrair dele as melhores alternativas para aprender a jogar como seres cooperativos e responsáveis pela integridade de todos. E assim podemos realizar o nosso papel de colaboradores para um bem-estar em comum. Saberemos também como aperfeiçoar os caminhos, as metodologias estratégias, os processos. E, enfim, é uma pedagogia do esporte para nos impulsionar sempre à frente e para cima, como exatamente igual a uma bola de basquete. Então, a pedagogia do esporte é uma linha de pesquisa e aplicação das ciências do esporte, onde ela se dedica ao estudo e à difusão dos princípios socioeducativos que favorecem o processo ensino e aprendizagem do esporte. Então, partindo dessa exposição feita a respeito do esporte, nós veremos algumas considerações em torno da pedagogia do esporte, né? Através do entendimento de alguns autores que sinalizam um caminho coerente com o que vimos até aqui. Orientado por Paes em 98, Bloto ele destaca que a construção pedagógica de um processo de ensino e aprendizagem do esporte deve ser balizada por suas dimensões, a filosófica e a técnica. Para ele, né, para o Paes, né, quando se pensa no esporte como meio de educação, é preciso ter convicção de que o importante não é o jogo, mas sim quem joga. Então, tratando o esporte como um fenômeno humano, a intenção é registrar com clareza, né, qual a concepção filosófica aqui do esporte e da humanidade que fundamentam o estudo. Mas só isso não é o suficiente para valer a prática esportiva nos moldes dessa concepção, né? É necessário o desenvolvimento de uma pedagogia que seja capaz de refletir e passar adiante no sentido de provocar uma transformação contínua a respeito da filosofia que a rodeia, né?
Então, existem muitos caminhos possíveis para essa realização. Contudo, é preciso destacar como um eixo dessa dissertação a necessidade de dar ao esporte um enfoque pedagógico, tendo o jogo como um facilitador nesse processo, né? E por que o jogo e que tipo de jogo? Segundo Pais, a pedagogia através do jogo oferece algumas vantagens: a ludicidade, a cooperação, a participação, o retorno à origem do esporte e mesmo a competição que, tratada de forma adequada, sem valorização exagerada, né? Ela pode promover a alegria e o prazer da prática, que nunca se repete. Porque a incerteza que existe nesse fenômeno, como uma de suas características, pode atuar como um fator de motivação que pode despertar na criança cada vez mais o interesse pelo esporte. E despertar o interesse pelo esporte, ele vai muito além do simples fato de oferecer recompensas, medalhas, troféus ou coisas desse tipo. A procura é por uma pedagogia do esporte que nela mesma seja suficiente e atraente para envolver, sem discriminação alguma, crianças, jovens e adultos, pelo prazer de jogar e realizar algo em comum juntos. Então, não é uma jornada solitária, pois é jogando que criamos laços de identidade com os outros, formando comunidades. Freire. De certo modo, o jogo e o esporte são experiências essencialmente comunitárias, mas isso não significa uma condição aleatória e incondicional do jogo e do esporte, uma vez que o sentido de comunidade é mais amplo do que um mero agrupamento de pessoas. Talvez recuperar esse espírito de comunidade, ou todo mundo unido, né, comunidade, como diz Fábio Broto, costuma usar. Então, para que se recupere esse espírito, talvez seja necessário uma das principais tarefas da pedagogia do esporte. Quando se fala da pedagogia do esporte, então se faz necessário falar também sobre o professor, né, do pedagogo, sobre o seu papel na condição de facilitador do processo educacional. Os professores, eles têm as responsabilidades multiplicadas, porque são profissionais em educação e depois porque são pessoas que estão compreendendo o tempo todo enquanto se dedicam a ensinar, né? Então, os educadores, os pedagogos devem ter maior disposição e disponibilidade e ter a mente aberta, né, para descobrir a todo momento os novos e antigos caminhos de sabedoria. Os professores são, como diz Fábio Broto, parteiros de ideias, né? Porque o educador está sempre criando coisa nova. Por mais que você tenha um plano de aula ou uma certa tarefa, uma certa atividade programada já para aplicar durante a aula ou durante um treinamento, durante um ensino, nada impede você de momento modificar alguma coisa na regra. Você tem essa possibilidade de adaptar conforme o momento. Você está vendo que você desenvolveu uma certa tarefa e ela não está agradando ou tem alguma regrinha ali que está meio que atrapalhando, tirando a atenção dos alunos, você pode adaptar essa regra para tornar a atividade ainda mais atraente, né, para quem estiver praticando. Então, nossa missão é ajudar a despertar os potenciais, o potencial nos outros, né? Para que nascidos possam ser compartilhados dos outros, para que possam ser compartilhados com todos, de uma verdadeira comunidade de aprendizagem. Então, que ideias, teorias e princípios devem orientar a atitude do pedagogo, né? Bem como a própria pedagogia do esporte. Então, para nos ajudar a encontrar algumas respostas, vamos partir de um conjunto de princípios e concepções que foram propostas por Freire, Prado e Montaigne. Porque, segundo Montaigne, em 93, cabe ao educador incrementar o espírito da cooperação, atuando na parte afetiva dos jovens, impulsionando-os para a construção de um mundo mais humano e fraterno, através de ações e ajudas positivas e não simples busca da vitória sobre os outros.
Então, é importante destacar a importância de arquitetar uma pedagogia do esporte onde estão embutidos processos cooperativos e os ensinos de aprendizagem, como, por exemplo, os oferecidos pelas propostas dos jogos cooperativos apresentados, que nós vamos estar falando mais para frente. Entanto, mesmo reunindo a melhor postura do educador, junto com a pedagogia eficiente, não há garantia sobre o tipo de reflexo gerado, né, pelo esporte na educação e na sociedade e vice-versa. E vale registrar uma vez o pensamento de Montaigne, onde ele fala que para uma evolução social do esporte, os educadores devem entregar-se totalmente e certamente é difícil educar através do esporte de competição em uma sociedade materialista. Para tanto, é fundamental resgatar sempre os valores éticos e morais nos adolescentes, caracterizando-se assim um esporte com finalidades educativas. O segredo está em descobrir qual seria o ponto de inserção entre o ideal e o real. Montaigne, ele quando se refere à tentativa de descobrir o segredo, o ponto de equilíbrio entre o ideal e o real, é possível compreender que a aproximação entre esporte e educação ela poderá ser destacada na medida de conforme a sua capacidade de reunião das diferentes dimensões que serão apresentadas pelo esporte, né, que são apresentadas pelo esporte, né, na nossa atualidade. Então, resgatar o esporte em sua universalidade, prioritariamente assumir no contexto de uma ética que, embora esteja nele presente e dele seja refletida, é mais abrangente que o esporte. No esporte, nós encontramos o ambiente necessário para que facilite o resgate de valores humanos e que promove o exercício da ética em comunidade. Então, legitimando esse exercício de comunidade, Prado, em 95, ele tem identificado sinais que essa mobilização está ocorrendo de uma forma bastante importante. E, de acordo com as observações do Prado, ele aponta para dois fatores bem marcantes, que seriam a vontade de compreender melhor o esporte como comportamento sociocultural relacionado à vida cotidiana e a tentativa de desenvolver um processo educacional participativo e democrático baseado na recriação, né, a recriação da recriação e o resgate da cultura lúdica, a essência do esporte, a essência do próprio esporte, né? E apoiado nessas considerações, ele ainda apresenta 3 princípios da ação cultural e educacional que devem orientar o esporte. O primeiro princípio seria o atleta cidadão, o esporte como um direito de cidadania. O segundo princípio, o resgate lúdico, resgatar a cultura lúdica, né? recriar sem nenhum tipo de preconceito os modelos de esportes clássicos já existentes e popularizar eles, né? Difundindo atividades mais próximas e motivantes ao corpo não olímpico. E o terceiro princípio, esporte para todos, tendo como grande desafio o método. Então, partindo desses princípios, a importância de traduzir praticamente na forma de programas e outras ações, ele apresenta algumas experiências bem-sucedidas, que seria o ensino do esporte em forma de jogo, onde reproduz aprendizagens culturais comuns no futebol e danças. Pedagogia do espaço e do ambiente, que implica em menor dependência de tecnologia sofisticada e mais polivalentes em relação às idades, né? Alfabetização esportiva, que ela é centrada no desenvolvimento de grupos para criar e autogerir suas próprias atividades esportivas. Comunicação aplicada à educação, que é utilizada para recriar de forma crítica novos valores e comportamentos do corpo e esporte para um conjunto maior da sociedade, né? E realização de eventos de difusão cultural, que visa reforçar a leitura crítica da cultura do corpo e do espetáculo esportivo.
Então, nessa concepção, está bem clara a tendência para a democratização do esporte, né, no sentido de dar melhor oportunidade e acesso à prática esportiva. E, ao mesmo tempo, nós podemos reparar que uma pedagogia feita dessa forma, ela também se apresenta como uma forma adequada e viável, totalmente viável à promoção do esporte em outras dimensões, particularmente na perspectiva do esporte. A apresentação do esporte na perspectiva dos jogos cooperativos, como um segmento da ciência do esporte, ela atende ao esporte como um fenômeno único, integrado e orientado dos princípios socioeducativos, que, além de serem descritos em uma linguagem própria, eles são comuns a toda e qualquer área do conhecimento de experiência humana. Na visão de Freire, sobre a pedagogia do esporte, a visão dele nos oferece uma síntese muito precisa no que abrange do que deve ter todas as ações inseridas no processo do ensino-aprendizagem do esporte. Para ele, a pedagogia do esporte faz, através de uma relação dinâmica e interdependente, estabelecida sobre 4 dimensões principais, que seriam ensinar esporte a todos, ensinar esporte bem a todos, ensinar mais que esporte a todos e ensinar a gostar. A pedagogia escrita por Freire, ela contempla não só o que propõe a Carta Internacional da Unesco, mas ela também indica com extrema veracidade, lucidez, o que envolve a pedagogia do esporte e o que ela deve assumir para fazer valer sua condição, né, de uma área essencial do conhecimento da nossa experiência humana. A pedagogia do esporte, ela pode se revelar como uma matriz eficiente de aprendizado, não apenas nas diversas manifestações do esporte, mas pode servir como orientação principal, né, fundamental para toda e qualquer pedagogia que busca a promoção do ser humano integral e a melhoria da qualidade de vida. E através dessa matriz pedagógica, nós podemos criar um ambiente de diversão, prazer e realização de metas e de convivência saudável que incentive o gosto pelo esporte, né? Como uma experiência humana que seja possível e acessível a todos. Gostar do esporte é principalmente gostar de quem pratica o esporte, porque não há esporte que se possa fazer completamente sozinho. Sendo assim, é bom cuidarmos de elaborar, né, uma pedagogia de esporte cada vez mais capaz de promover o encontro ao invés de um comentário muito importante do Fábio Broto, que eu acho importante citar aqui, que ele fala no livro Jogos Cooperativos, uma pedagogia do esporte. Ele relata que é fundamental sustentar a consciência desperta para poder reconhecer a realidade dos jogos que jogamos diariamente, para poder discernir com sabedoria quando devemos cooperar ou competir, né? A expressão da consciência e da cooperação no esporte é uma busca constante do estado de unidade e de sentimento de ser pleno, uno consigo mesmo e com todos os outros, de celebrar a convivência. Se no esporte atualmente nós temos apenas alguns lances dessa consciência, não significa que seja improvável que se possa vivenciá-la mais ampliadamente, né? Bem pelo contrário, quando nos emocionamos diante de belas jogadas, de marcas superadas, tentativas frustradas ou dos gols marcados, mesmo que de outros, nos faz brilhar um pouquinho mais essa luz de consciência na escuridão de nossas limitadas e normais decisões, né? Decisões e percepções. A história humana, ela retrata do esporte repletamente de exemplos da nossa capacidade de nos solidarizar, de cooperar e contribuir diante de insucessos e sucessos.
Nós temos muitas referências para tomarmos como um norte, né? Nesse caminho, para potencializar o humano através do esporte, o ser humano através do esporte. Mas também temos muitos outros sinais apontando para a direção oposta, que então vale lembrar da importância de sustentar o foco dos nossos pensamentos, sentimentos, ações e relações dentro do campo da consciência e da cooperação, para assim contribuir para praticar o jogo, o esporte, a vida com mais simplicidade, com espontaneidade, amorosidade e demonstrada por aqueles que muitas vezes temos menos valorizado. Eu vou ler agora uma passagem muito interessante a respeito disso, que eu comentei agora, que se encontra na página 80 do livro do Fábio Ortuzzi Broto, dos Jogos Cooperativos na Pedagogia do Esporte, que tem o título de Um Só Time. Há alguns anos atrás, nas Olimpíadas Especiais de Seattle, 9 participantes, todos com comprometimento mental ou físico, alinharam-se para a largada da corrida com 100 metros rasos. Ao sinal, todos partiram, não exatamente em disparada, mas com vontade de dar o melhor de si, terminar a corrida e ganhar. Todos, com exceção de um garoto que tropeçou no asfalto, caiu rolando e começou a chorar. Os outros 8 ouviram o choro, diminuíram o passo e olharam para trás. Então eles viram e voltaram. Todos eles. Uma das meninas com síndrome de Down ajoelhou-se, deu um beijo no garoto e disse: "Pronto, agora vai sarar." E todos os 9 competidores deram os braços e andaram juntos até a linha de chegada. O estádio inteiro levantou e os aplausos duraram muitos minutos. E as pessoas que estavam ali naquele dia continuaram repetindo essa história até hoje. Por quê? Porque lá no fundo nós sabemos que o que importa nessa vida é mais do que ganhar sozinho. O que importa nessa vida é ajudar os outros a vencer, mesmo que isso signifique diminuir o passo e mudar de curso. Então, esse relato ele fala por si só, né? O quanto é importante nós pensarmos, olharmos para dentro de nós e em todos os sentidos, em todo ponto, em todos os momentos, buscar um bem e um bem comum para todos, né? Deixar um pouco nosso egoísmo e individualidade de lado e pensar mais nesse espírito humano, nesse espírito mais cooperativo, né? Tanto no esporte quanto na vida. O esporte é um contexto extraordinário para aprender a ser e a conviver. No esporte nós podemos aperfeiçoar nossas habilidades de rendimento e principalmente descobrir e enriquecer nossas habilidades de relacionamento. Então, o esporte, orientado pela consciência da cooperação, incentiva a inclusão de todos e oferece muitas possibilidades de participação. Vou citar agora algumas das características dessa consciência aplicada ao esporte segundo Broto. Responsabilizar-se por si mesmo e pelo bem-estar dos outros. Respeitar e recriar coletivamente as regras. Descobrir e valorizar diferentes formas de escrever. Aprender com o perder e o ganhar, ao invés de aprender a perder e ganhar. Até porque aprender a perder implicaria em ser um expert em derrotas. Obviamente não é o que pretendemos, muito embora é o que em alguns casos acabamos por incentivar. Eleger objetivos individuais apropriados e comuns ao grupo. Saber equilibrar a ansiedade. Praticar a liderança circular, compreendendo que ser líder é ser capaz de servir ao grupo. Todos têm algo especial para oferecer, por isso é importante criar oportunidades para o exercício da liderança para todos. Harmonizar conflitos e superar crises. E exercitar as inteligências múltiplas. Nesse aspecto em particular, a contribuição do jogo e do esporte é notável. Quando jogamos, exercitamos todas as inteligências simultaneamente e conforme aumenta a complexidade da atividade, mais estímulo recebemos para esse exercício de inteireza. Quando nos envolvemos com o esporte, né, o mais importante é proporcionar aos adultos, aos jovens, às crianças, possibilidades para que vejam a si mesmo e aos outros ao redor, né? Como seres humanos iguais com o esporte, o que mais importa, na verdade, proporcionar às crianças, aos adultos, aos jovens, aos participantes em geral, as possibilidades para que possam ver a si mesmo e aos outros, né, como seres humanos com valores iguais, tanto na vitória quanto na derrota.
o Einstein e Goodman, eles consideram como uma das vantagens de se propor estruturas de jogos não competitivos, o fato de poder oferecer uma base de aprendizagem especial, né, diferenciada, onde os jogadores podem praticar a interação, o diálogo apoiativo e a apreciação mútua. E então os jogadores podem se entender eles podem estender esse tipo de interação verbal apoiativa para as outras partes da vida social, né? Levar para a vida particular. Então, simplesmente aqueles que jogam em estruturas cooperativas podem se considerar importantes, porque eles estão participando de um jogo onde eles têm liberdade para se expressar e autenticamente, com sua autenticidade, né? E aprendendo a respeitar e respeitarem-se como parte integrante de um todo maior. Orlick afirma que existem numerosos sucessos pessoais e coletivos que podem ser alcançados e que não são necessariamente o ganhar e o perder, como por exemplo aperfeiçoar as destrezas e os fundamentos do jogo, realizar novos movimentos, jogos, sequências, exercícios e formações, tomar consciência de si mesmo, controlar o temperamento, relaxar-se e superar um problema ou dificuldade, melhorar os relacionamentos com os companheiros, treinadores, árbitros e especialmente com os jogadores da outra equipe. Então, quando existem múltiplas oportunidades para o sucesso, é bem mais provável que nós alcancemos, né? E compreendemos que essa busca incessante pelo ganhar não é necessariamente o único motivo para jogar ou viver. E se colocarmos pessoas em estruturas competitivas de ganhar e perder, também temos a responsabilidade de ajudá-las a crescer com isso. Porém, isso não é algo que ocorre automaticamente, porque em geral o jogo competitivo, conforme o Einstein e Gurman, é uma nova experiência para a maioria das pessoas. Isso necessita ser estruturado de um modo que permita aos jogadores fazer uma transição confortável a partir de seus condicionamentos competitivos. O importante é sempre incentivar as pessoas a integrar os valores adequados ao jogo e também a controlar a competição ao invés de serem controlados por ela. Existem várias oportunidades dentro dos jogos competitivos para educar os valores. E conforme o Orlick comenta, qual é o melhor, de acordo com o Orlick, né? Qual o melhor lugar para discutir o verdadeiro significado de valores e comportamentos que são importantes, tais como ganhar, perder, ter sucesso, fracassar, sentir ansiedade, ser rejeitado ou aceito, jogar limpo, fazer amizades, desenvolver a cooperação e a competição sadia, ajudar a se darem conta de seus próprios sentimentos e os dos outros, incentivar a colaborar uns com os outros e a aprenderem como solucionar criativamente alguns de seus problemas e preocupações. Na prática do esporte é muito comum o pedido de tempo, né? E esse recurso, ele durante o processo de ensino e aprendizagem do esporte, podemos destacar diversas oportunidades significativas na hora da aprendizagem. Ele é uma boa forma de ampliar as oportunidades para uma intervenção educativa que vá além da simples orientação para vencer o jogo, né? Ou de alguma tática na hora. Permanece atento, observando as jogadas e, ao mesmo tempo, as atitudes e relacionamentos entre os participantes. Ao perceber os conflitos, pode-se pedir um tempo para intervir, não necessariamente interromper o jogo, mas para propiciar, né, uma reflexão sobre o que houve. Pode também incentivar a descoberta de uma forma de participação mais adequada e logo continuar o jogo. Também é importante dar um tempo quando alguma situação boa acontece no jogo, quando surgem valores positivos, né? Por exemplo, alguém que caiu, o colega foi lá e levantou, ou ajudou, ou uma atitude honesta em algum lance duvidoso, e sempre procurar jogar e incentivar a jogar com um bom humor, né? Para manter um nível alegre e durante a prática. O jogo
o jogo e o esporte, eles são constituídos por uma grande maioria de bons exemplos, atitudes admiráveis, né, com valores fundamentais. Mas nem sempre eles são valorizados, acabam até passando por despercebidos e é preciso incentivar, mostrar, né, a valorizar essas boas atitudes praticadas no esporte, no campo esportivo. Então, com um pouco de orientação, os participantes, né, principalmente crianças e jovens, eles podem decidir entre si mesmos num debate após o jogo, após a partida, o que eles desejam, o que eles gostariam de destacar no jogo, como eles acham que foram tratados, como se trataram entre si, se houve ajuda mútua ou se houve muita competitividade, se conseguiram todos seguir pelo mesmo caminho, tendo um resultado benéfico em geral, né, para a equipe em geral. Quando jogando cooperativamente, nós podemos reconhecer que a verdadeira vitória não depende da derrota dos outros. Nós podemos compreender que quando participamos do jogo e do esporte, o principal valor está na oportunidade que nós estamos tendo de participar, né? E a oportunidade também de conhecer um pouco melhor nossas habilidades, até as nossas próprias habilidades e as outras pessoas e os outros colegas que estão participando. Então, e simultaneamente podemos cooperar para que os outros realizem o mesmo. E esse respeito, Sobel comenta em 1983 que todos os jogadores nos jogos cooperativos realmente representam um único time. Nenhuma habilidade pessoal é tão importante como o simples fato de participar e se divertir juntos. Esse tipo de atividade transmite uma mensagem importante. Você é ótimo simplesmente porque você é você e nós aceitamos você. Os jogadores são mais importantes que o jogo. Os jogadores são mais importantes que o jogo. Nessa perspectiva, através do jogo, podemos realmente transformar adversários em solidários, como sonhou um dia o amante do esporte, jornalista e escritor Arthur de Távora. A princípio, parece ser difícil conceber atividades cooperativas, né, e estimulantes e jogos não competitivos sem perdedores. Mas, de um modo geral, inserir essas mudanças na cultura esportiva pode ser uma tarefa muito difícil e encontrar bastante resistência. E entre as razões que justificam essa resistência, né, e a novas mudanças, a apresentação, a posição de Olick explica a resistência ao novo como resultado da orientação global da nossa sociedade. A citação dele é a seguinte, que limita as nossas experiências cooperativas e estreita a nossa visão dos jogos e dos esportes. Contudo, constatamos que, uma vez entrando na tendência cooperativa das coisas, as ideias de cooperação são geradas rápida e regularmente. Então, é necessário ter bastante cuidado e cautela quando for, digamos assim, elaborar atividades relacionadas aos jogos cooperativos para que sejam realmente atrativas e onde possa ter realmente a participação de todos. Porque, como ele disse ali, vamos encontrar muita resistência, mas muitas vezes essa resistência acaba cair por terra quando as pessoas começam a praticar e a participar das atividades. Fábio Broto cita ainda a respeito dos procedimentos pedagógicos dos jogos cooperativos, 4 importantes procedimentos, né, que facilitam na integração da consciência e cooperação nesse ensinamento do esporte. E elas seriam as diferentes categorias dos jogos cooperativos, os critérios para a formação de grupos, a visão sobre premiação e a realização de campeonatos cooperativos, as competições. Então, a respeito das categorias dos jogos cooperativos, ficará para um próximo vídeo que estarei postando logo em seguida. Agradeço quem acompanhou até aqui, obrigado por quem vem acompanhando os vídeos e até o próximo.